Peço a todos que fiquemos em pé. E de mãos dadas, com este gesto de união e esta comunhão de cérebros, nesta histórica casa da cultura jurídica brasileira e maravilhosa capital do estado de São Paulo, eu tenho a honra de declarar abertos os trabalhos alusivos ao 10º Encontro Brasileiro da Advocacia Criminal. Não estamos precisando de paz, repito. Precisamos de paz com dignidade, paz com respeito e legalidade, posto que paz sem dignidade é rendição. Hoje, mais do que nunca, no Brasil, a cidadania precisa de nós. E para que possamos atender esse clamor da nação brasileira, é indispensável o respeito às nossas prerrogativas profissionais. Não funciona o artigo 6º do nosso estatuto, que muita gente sequer conhece. Não existe hierarquia nem subordinação entre advogado, promotor e juiz. Dizer que esse Estado, essa violência, não é por conta da advocacia, é por conta de políticas criminais equivocadas. Em alto e bom som é preciso relatar a toda a coletividade que a advocacia pede passagem e exige respeito. Com coragem exerceremos a nossa função e estaremos juntos nesta caminhada, presidente Mata, para dizer: excelência, assim não. Que as nossas prerrogativas, sempre presidente Durso, nos são outorgadas pela lei para que nós possamos dizer o que as autoridades não querem ouvir. Para que nós falemos o que as autoridades querem ouvir, nós não precisamos de prerrogativa. O direito penal é um saber que tem apenas uma forma de se legitimar, que é estabelecendo limites ao poder de punir. E não há soberano, monarca ou autocrata que possa modificar o que está disposto no texto maior por vontade legítima da nação brasileira, através dos seus representantes da Assembleia Nacional Constituinte. Que a advocacia criminal é um instrumento de transformação social. E é muito importante nós sairmos do discurso e irmos na ponta daqueles que efetivamente sofrem por esse sistema de justiça absolutamente desigual. Não há como deixar de falar, por exemplo, que o Supremo outro dia votou, e não terminou, mas tem 6 votos a favor, de considerar crime a homofobia, equiparada ao racismo, ou seja, instituir um tipo penal por analogia em Malamparte. Nós estamos aqui num espaço que abrigou homens e mulheres de muita coragem. Então a palavra é coragem. Então é exatamente esse ambiente que nos inspira, Elias, a você fazer um discurso de coragem e de esperança. A transparência governativa, ela se torna uma tarefa extremamente difícil de ser executada nas sociedades atuais. É um prato cheio, algo assim extremamente sedutor para mentes autoritárias. E altera-se tanto a Constituição, isso no Congresso. Não, para relativizar direito fundamental a gente não precisa, a gente simplesmente ignora a Constituição. E agora aquilo que a gente falava, um dia vai chegar a criminalização da advocacia, nós nos equivocamos, porque um dia não vai chegar, ela já chegou. Eu já tenho mais, dos últimos 3 ou 4 meses, lamentavelmente, em todos os meses eu tive colegas advogados me procurando porque foram objetos de busca e apreensão em seus escritórios de advocacia, sem nenhum elemento que indicasse possibilidade de cometimento de delito por parte desses advogados, como claro instrumento de intimidação. Nosso grande Zé Roberto Batoc, hoje de manhã, disse o que todo mundo devia dizer aqui. Não é possível, com a estrutura do judiciário como está, com os juízes pensando que, desde o ponto de vista moral, eles podem conduzir o país, deixando de lado a legalidade,
começando pela legalidade constitucional. Não é possível que nós sejamos omissos na condução da discussão legislativa. Esse negócio não pode ser aplicado. Se for, nós corremos o risco de ficar 100 anos lutando contra isso depois. Nós seremos acusados de termos sido omissos. Não há paridade de armas. O Jacinto estava falando, é vergonhosamente protecionista. O Ministério Público é o senhor da razão. A teoria não se aplica na prática é justamente para justificar e fundamentar as arbitrariedades. Todo ato arbitrário é carente de um conteúdo teórico. Todo ato arbitrário é carente de fundamentação técnica jurídica. Toda arbitrariedade esconde uma fraqueza. Toda arbitrariedade vem daqueles que exercem o poder. E aqui, para falar para advogados e advogadas, eu fico muito à vontade em dizer: nós não exercemos o poder, e a quem interessa essa fala de que a teoria não se aplica na prática para se justificar as arbitrariedades? Justamente todos aqueles que não são advogados. Queres ser advogado, meu filho? Então te prepara para ser forte, para ser corajoso, para ser inteiro no exercício da profissão. Não! Jacinto, não vai ser esse projeto que vai nos derrubar. A ditadura não derrubou. Ninguém cala a advocacia. Não cala. Hoje eu vejo, Juarez, que ser revolucionário é conseguir fazer cumprir a Constituição. Próprio do sistema penal fascista. Eu não tenho nenhuma dúvida em apontar esse projeto como um projeto fascista. E nesse ponto, a gente precisa reconhecer o judiciário como um espaço de poder. Um espaço de poder de controle das vidas e das mortes dessa população, sobre cujas vidas esse judiciário decide. O principal desafio da defesa dos miseráveis, da defesa dos marginalizados, enfim, me parece que é o grau de violação da presunção de inocência. E quando eu falo de proibicionismo, eu estou falando de guerra às drogas, que a gente sabe muito bem que todos falam que é uma questão de saúde pública, mas não é uma questão de saúde pública, é apenas uma questão de continuar criminalizando a pobreza, porque a gente sabe muito bem as pessoas que são encarceradas pelo tráfico de drogas, que inclusive ele é legalizado em muitos locais. Falando do Rio de Janeiro, eu posso dizer que o tráfico de drogas é legalizado nos prédios da Zona Sul e nos condomínios da Barra, onde a polícia não chega, mas ele é totalmente criminalizado na comunidade. Ou seja, se eu moro numa comunidade, eu sou usuário, eu não posso, porque quando a polícia chega, ela não difere quem é usuário e quem é traficante. Basta eu ser morador de uma comunidade para eu ser traficante. Porque o tempo de prisão cumprido ilegalmente é irreparável, gente. É irreparável, não dá para devolver para ninguém o tempo de cárcere indevido. A advogada criminal ela tem que ter total liberdade, como um homem teria, para advogar em qualquer situação. Então, até essa discriminação que até muitas mulheres fazem com as outras, não é mais admissível. Atacar a dignidade ou não propiciar a dignidade do exercício da advocacia é uma forma de ataque à cidadania. As nossas prerrogativas e a nossa profissão não é simplesmente um ofício, ela é parte integrante da democracia brasileira. O advogado é a barreira entre a potestatividade do Estado, o poder do Estado, a função do Estado e o ser humano. A ampla defesa, o direito à ampla defesa, por exemplo, não é uma questão apenas de quem é acusado. O principal interessado há de ser o Estado, para que ele não condene o inocente. Quem daqui está habilitado a enfrentar uma delegacia de polícia se a 12.850 não é cumprida? Nós temos hoje todo um aparato do processo como ele é, fora disso. E quem chega hoje na delegacia de polícia acreditando que tem processo, não tem. Dr. Humberto Dulce fez aqui, nós temos o que? Nós temos uma justiça negocial em que se atribui sentido. Esse processo depois, Dr. Humberto, Dr. Cândido, é fake. É um processo em que depois que eu homologo a delação, eu quero ser condenado. Porque se eu não for condenado, eu corro riscos. O meu papel aqui é um papel de advertência no sentido dogmático racional,
de dizer que se tem que pensar sobre financiamento eleitoral e sobre corrupção política, que se faça isso com mais calma, olhando inclusive para outros ordenamentos jurídicos, de forma a evitar a propositura de um tipo penal que não vai atender bem a nossa realidade social complexa. Para mais além, é um alento ver esse evento ocorrendo aqui no Lago de São Francisco, que é um território conhecido pela defesa da democracia, do Estado Democrático de Direito, e essa simbiose entre a Bracrim, uma instituição voltada à defesa da prerrogativa da advocacia, e a academia, ela é essencial para enfrentar esses dilemas, esses desafios, essas dificuldades da política criminal contemporânea. Busca necessária de um direito penal de caráter científico. Ele tem que ser científico pela percepção da missão do direito penal como contenção de poder e não como exercício de poder. Os atos corretivos também se dão sob uma base principiológica do direito penal, né? Punir um juiz, punir um promotor, punir um delegado de polícia, punir qualquer que seja que ofenda as prerrogativas profissionais, tem a base principiológica penal. E aí é preciso dessas duas coisinhas. Qual é a acusação que se impõe àquele que viola as prerrogativas e quais são as provas a formar a convicção de que a prerrogativa foi efetivamente violada? O advogado no exercício profissional não pode ser vilipendiado. O advogado no exercício profissional, ele não pode sofrer uma medida de busca e apreensão. O advogado no seu exercício profissional, ele não pode sofrer uma escuta ou uma interceptação telefônica. As nossas prerrogativas são desconhecidas. Se assim não fosse, nós não teríamos situações tão banais de violação, como, por exemplo, ofensa a advogado que se limitou a se levantar numa audiência, em que o juiz disse que ele não poderia permanecer em pé. Uma situação tão esdrúxula, tão pequena, mas que ensejou um dos maiores embates que eu presenciei de violação de prerrogativas, culminando até com ordem, voz de prisão em flagrante, para que a gente possa ver que o juiz desconhecia o que estava numa lei federal, na nossa lei federal 8.906/94. Uma advogada relata: sofri represálias, fui presa em cela comum e negado o meu direito de prisão domiciliar, apesar de ter filhos menores. Um habeas corpus impetrado com a ajuda da Bracrim restabeleceu minha liberdade. De que considero o julgamento da medida cautelar nas ADCs 43 e 44 como o apogeu da erosão dos direitos fundamentais da pessoa humana no processo penal brasileiro. Aquele julgamento, o indeferimento da cautelar das ADCs 43 e 44, se constituiu como o momento mais triste de ataque ao processo penal demarcado pelo respeito às garantias e direitos fundamentais do indivíduo. A história é cheia de contradições. Portanto, nós temos sim, sabe o quê? Que criar a escola brasileira de direito, a nossa história, porque se nós formos seguir os padrões internacionais, não vai vir coisa boa. Mas por que no direito pode? Porque nós mesmos não nos damos valor. Nós mesmos não nos damos o valor devido e não damos a importância que a nossa profissão tem. Grande parcela dos livros usados nas salas de aulas hoje, ainda que tenha livros, porque já não há mais livros, há apenas resumos, resuminhos e resumões, devia ter uma tarja, como nas carteiras de cigarro escrito: o uso constante desse material fará mal à sua saúde mental. E na capa de trás devia ter a foto de um aluno com cara de imbecil, tipo Kiko assim. Eu li e fiquei assim. Talvez assim as pessoas se dêem conta. Então que nós temos hoje um déficit de 300 mil vagas. Hoje faltam 300 mil vagas. Quantas vagas o Estado tem conseguido criar por ano? 10 mil. Quantos presos entram no sistema por ano? 32 mil. Quanto tempo leva para cumprir esse déficit que já existe hoje, se não entrasse mais ninguém? 30 anos. Mas é que esse é um momento muito importante. Esse aqui é o maior encontro da advocacia criminal do Brasil. É um momento único. A gente tem a obrigação ética de vir
tem obrigação ética de estar aqui e principalmente uma obrigação ética entre nós de fazer um pacto de união entre as advogadas e os advogados num momento tão sensível como é esse que nós vivemos. Nós nunca tivemos tão aviltados, tão humilhados, tão ameaçados na advocacia criminal. E mais do que nunca é a hora de efetivamente tomar consciência de que a gente tem que se unir entre nós na Abracrim, que é uma instituição forte, e fazer realmente um compromisso ético de lutar pelo respeito ao nosso trabalho, às nossas prerrogativas, e de que realmente hoje saia daqui um grande acordo de que ninguém larga a mão de ninguém. Não dá para largar a mão numa hora como essa. Nos idos dos anos 30, quando o nazismo crescia na Alemanha, a desformalização de um lado e de outro lado o aceleramento do processo como uma forma de se permitir mais rapidamente a condenação é um dos eixos do fascismo, é um dos eixos da política criminal nazista, e que nós estamos paradoxalmente em pleno período democrático revivendo. E se nós não tivermos atenção, se nós não tivermos unidos e organizados, e Elias, a Abracrim, junto com a OAB, junto com o IBCCRIM, junto com o IDDD, junto com a Associação dos Advogados de São Paulo e tantas outras entidades como o Instituto, são fundamentais como peças de resistência contra a escalada autoritária. É por isso, Elias, que eu queria te cumprimentar por este evento que nos coloca junto, revivendo as figuras que são ícones da advocacia até hoje, embora já não estejam mais entre nós, como Evaristo de Moraes, fundador, como Márcio Tomás Bastos, fundador, mas cujo espírito, cujas ideias norteiam as nossas ações em favor da liberdade, em favor da justiça, em favor de uma sociedade mais justa. Porque aqui estamos a celebrar a justiça. Aqui estamos a declarar um compromisso com o direito, um compromisso inabalável com o direito e com a justiça. Aqui estamos a professar a fé no homem como valor matricial do Estado, o homem como valor fundante do Estado, um valor que exerce esta força de atração e repulsão de todos os demais valores. Dignidade humana que não pode ser liquefeita neste tempo pós-moderno, distraída, desidratada, empalecida. Tal é o nosso compromisso, tal é o desejo que este tempo parasse, porque é um tempo de compromisso com a pessoa humana. A ação de prevenção policial para prevenir conflito armado ou risco iminente de conflito armado. Risco iminente? Qual é a iminência? Quando se fala de iminência no direito penal, é a fase final da preparação. Mas, e quando é que é a iminência de conflito armado? Quando é que se tem essa iminência? Mas o pior de tudo é que conflito armado não passa de uma representação, de uma construção psíquica. O conflito armado é uma construção psíquica do policial. Quer dizer, ele cria esse fato no seu psiquismo e ele pode fazer o que quiser a partir de então, mas eu representei a existência do conflito armado. Nós estamos aqui reunidos não só para fortalecer a ideia que nos une em relação à resistência às pretensões punitivas cada vez mais elásticas do sistema penal. No ano passado eu tentei fazer algo muito parecido com o que a Abracrim faz todos os anos e mostrar aos meus estudantes o que significa advocacia criminal, resgatando os nossos melhores criminalistas, especialmente aqueles forjados no malho frio da ditadura. Eu quero lembrar que a advocacia criminal brasileira tem as suas páginas heróicas escritas pelas pessoas que iam defender os seus clientes, sabendo que elas poderiam sair dali presas ou desaparecidas. Nesse tipo de coragem que se reforça a advocacia criminal, nós temos que enfrentar agora as novas pretensões punitivas do Estado. E é um problema, porque como disse o meu mestre Juarez, que certamente vai dizer também minha colega Fernanda, é um museu de novidades. Porque a potência está nos desesperados, a gente não pode mais ficar, e nesse aspecto não compactuo com professores que falaram sobre Galeano e o horizonte. O nosso tempo é o tempo de agora. Não dá mais para esse horizonte ser um horizonte de movimento sempre à frente. A gente tem que, de alguma forma, não de uma maneira equivocada, imediatista, mas a gente precisa construir estratégias neste instante. Carta de São Paulo da Advocacia Criminal Brasileira.
os advogados e advogadas criminalistas brasileiros, reunidos no 10º Encontro Brasileiro da Advocacia Criminal, realizado na cidade de São Paulo, no Salão Nobre da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, sob os auspícios da Abracrim, nos dias 6 e 7 de junho de 2019, considerando que, em todo Estado democrático de direito, existem limites rígidos ao exercício do poder, que estão sendo sistematicamente violados ao arrepio da Constituição da República.